Dando sequência ao nosso fechamento de balanço, na sequência de contas, encerramos a parte de estoque, AVP, essas coisas todas, né? Próximo grupo que nós vamos tratar é o grupo de adiantamentos. Basicamente, essas contas de adiantamento só passam por verificações, conciliações, adiantamento férias, 13º, um ou outro eventual empréstimo ou adiantamento a funcionários, despesas de viagens ou adiantamentos para determinadas despesas. Aí cada empresa vai tratar e vai ter a sua nomenclatura de contas e de balanço, né? Na sequência dos adiantamentos, nós vamos ter os nossos impostos a recuperar, pode ser até antes, né? Normalmente pode ser antes, pelo índice de liquidez do grupo de adiantamentos. Impostos a recuperar e impostos a compensar. Então, quando nós estamos falando de PIS, COFINS, ICMS, IPI corrente no mês, aquelas apurações que nós fazemos que tem crédito, né, no lucro real, nós chamamos de tributos a compensar. Quando a gente recolhe um tributo a maior, por exemplo, calculei errado um PIS ou um COFINS, um imposto de renda, recolhi a maior, esse nós chamamos de imposto a recuperar, né? O ideal até que tenha um grupo de contas separada para isso. E por quê? Porque o imposto a recuperar eu posso corrigir mensalmente pela Selic, né? Assim como eu pago tributo com juros pela Selic, se eu atrasar, se eu recolher a maior, eu tenho direito a ressarcir esse valor corrigido. Então, eu posso fazer isso também. Nesse mesmo grupo de contas aí de impostos a recuperar ou adiantamentos aí nessa retinha aí, nesse meio, nós temos também as variações cambiais ativas, né? Caso tenha relacionamento com o exterior, de importação e exportação. Mais ou menos nessa região aí que nós vamos abrir esse grupo de contas, né? Na sequência, nós temos despesas antecipadas ou despesas do exercício seguinte. Também são contas que exigem acompanhamento mensal, né? Embora só conciliação, não tem nenhum tipo de aplicação nova aí. Nessa conta nós vamos registrar o IPTU, que é válido para o ano todo. Então a gente tem que contabilizar isso por regime de competência, né? Pegar o valor do IPTU do ano e ratear para os 12 meses. IPVA, apólice de seguros, período de vigência, né? E apropriar isso mensalmente, tem um controlezinho aí à parte para planilhas para isso, né? Artigo 179 da lei 6.404. Só voltando um pouquinho aí, deixando registrado para você, né, o slide que trata desse assunto que eu acabei de mencionar para você aí, né? Então, os tributos a compensar, as retenções, o PIS, COFINS, ICMS, tem os retidos também, né? Que eu não tinha mencionado. Imposto de renda retido, CSL retido, PIS, COFINS retidos. INSS e ISS, quando se tratar de empresas prestadoras de serviço. Aí tem os créditos de PIS e COFINS que a gente compensa e os saldos de ICMS e IPI, os saldos credores, né? Na sequência, as contas de atualização de crédito, caso recolhido o imposto a maior pela Selic, e despesas antecipadas, tá bom? Na sequência, já entrando no não circulante, com as despesas antecipadas, nós encerramos o grupo do ativo circulante. Nas primeiras contas do não circulante, nós vamos ter os créditos de diretores, acionistas, sócios, né, que a gente chama de partes relacionadas. Então temos que ter uma conta ali para esse tipo de operação. Préstimo de mútuo, tudo isso vai aí nesse início de não circulante. Créditos de coligadas e controladas, também do artigo 179 da lei 6.404. Independente dos prazos, eles devem ser contabilizados aí no não circulante, né? Os relacionamentos entre grupo
econômico, né? Os não recorrentes. Agora, se a gente estiver falando de transação de mercadorias, estoque, essas coisas, vai no circulante mesmo, né? E todo fato relevante nesse relacionamento de grupo econômico, nós devemos fazer notas explicativas. E os empréstimos de mútuo devem ser calculados a valor de mercado, correção, juros, tudo mais. Está previsto em contrato e deve ser feito um contrato para cada operação. Certo? Aí nós temos na sequência os impostos diferidos. Eu vou tratar desse assunto tecnicamente como cálculo num outro vídeo específico, tá? Dada a importância do assunto, eu quero tratar especificamente lá. É aquele caso que a gente já mencionou em outros vídeos das diferenças permanentes e diferenças temporárias, né? Isso está determinado pelo CPC 32. Os ativos e passivos fiscais diferidos nós podemos compensar também com passivos e ativos fiscais diferidos, e tão somente isso, certo? Se eu tiver parcelas de diferimento de curto prazo, nos de longo prazo nós temos que destacar em balanço e anular os efeitos no LALUR, né? Parte A e B. E de curto prazo nós devemos apenas mencionar em notas explicativas, tá? Inclusive, aplica-se a mesma regra para pequena e média empresa, você está vendo aqui embaixo, CPC, PME ou resolução CFC 1255, 2009, no item 29.02, seção 29.02. Mas a gente vai voltar especificamente a falar do diferido, ou vamos aprofundar em outras situações que possa ser necessário, tá? Aqui tem um exemplo do diferido, né? Eu tenho meu LALUR aqui, lucro líquido exercício 3.000, uma diferença permanente, a multa de trânsito. O que aconteceu aqui? Ela morre aqui nesse período. Já a provisão, né? É uma provisão que é uma diferença temporária, então eu faço o diferimento do imposto relativo à provisão. Então, de 898 dos impostos correntes, relativo aos 3.590 que deu de resultado aqui, 290 é imposto diferido, né? Então, na verdade, o meu imposto corrente é 825, certo? Esse exemplo fica aí para você. Depois a gente acentua isso. Tá legal? E na sequência, nós temos o complemento dessa informação, né? Que é uma comparação de um período para o outro, que você viu que não afeta aqui, né? O nosso resultado do período, ele permanece uniforme, porque o imposto diferido, ele é apenas para destaque societário, né? Ele não tem impacto fiscal, tá? Isso com as novas normas, né? Veio a obrigatoriedade da aplicação dos ativos diferidos. Tudo bem? Ok. Agora, nós, antes de entrarmos na parte de imobilizado e de investimentos, nós temos uma novidadezinha, né? Que é um grupo que a gente tem que criar, chamado de propriedade para investimento. Então, o que é uma propriedade para investimento? Normalmente, esse ativo está contabilizado no nosso imobilizado, né? Vai ser um terreno ou um edifício, normalmente, tá? Mantido para oferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambos, e não para uso na produção. Então, essa é a definição desse tipo de ativo. Ele é um ativo que está mantido só para valorizar ou para oferir aluguel, né? Ele não é utilizado na produção. Se ele é utilizado na produção ou na atividade da pessoa jurídica, ele é um imobilizado, certo? Aí embaixo nós temos um exemplo, receita de aluguel, consta no CPC 27 e 28, a diferença está na intenção, né? Um imóvel usado como hotel ou hospital, imobilizado. Imóvel alugado para empregados, imobilizado. Objeto social do imóvel, obter rendas. Então ele passa a ser uma propriedade para investimento, né?
Então, esse ativo ele deve ser avaliado a valor justo, né? Esse é o modelo dele. Caso nós tenhamos essa modalidade de ativos, nós temos que fazer a reclassificação do imobilizado, tá? E fazer a avaliação a valor justo. À medida que você faz a reclassificação para regularizar o seu balanço, você já faz a avaliação a valor justo. Deve ser feito um laudo, né, por um imobiliário especializado ou um corretor, né, devidamente habilitado. Nós temos que ter o laudo para fazer esse registro. Essa avaliação a valor justo vai ter um tratamento que nós vamos ver nos slides seguintes, né? A avaliação a valor justo ela serve para todos os casos, para investimento, para propriedade para investimento, para um imóvel, enfim, né? É a mesma regra. Então nós vamos ver isso mais à frente e mencionar de novo propriedade para investimento, tá bom? Nós vamos voltar já com outro assunto, né? Falando de goodwill, o ágio por expectativa de rentabilidade futura, e já vamos trabalhar também lá algumas questões do LALUR e tudo mais. Com relação à propriedade para investimento, todos os impactos que tiverem fiscais nós vamos mencionando nas próximas regras que a gente vai discutir, né? Goodwill, mais-valia, menos-valia, compra vantajosa, etc., ajuste a valor justo, certo? Até o próximo vídeo aula então com um novo assunto. Um abraço.